100% na internet. Depois de analisarmos a meteorologia económica, vamos aos bens de alto valor, cada vez mais acessíveis ao comum dos mortais. Estranho ou talvez não, a crise ligada ao setor financeiro tem fomentado a compra de bens de luxo, como joias, relógios e até casas. Surge um novo mercado que olha para estes produtos como ativos capazes de garantir uma valorização a longo prazo. Fomos ver como a joalharia David Rosas e a imobiliária Sotheby's souberam aproveitar esta nova procura. Moeda instável e falência de bancos. Este é o pior pesadelo de uma sociedade assente em depósitos a prazo e fundos de investimento. Em novembro de 2008, o Estado salvou o Banco Português de Negócios da insolvência através da nacionalização. Do outro lado do Atlântico, o banco de investimento Lehman Brothers e a maior seguradora dos Estados Unidos, AIG, chegaram à bancarrota. Foi necessário a intervenção de Washington para impedir um crash pior que o de 1929. Então, onde investir o dinheiro? Na procura de alternativas, está a crescer o interesse por bens de luxo que garantam uma valorização constante e segura ao longo do tempo. Joias de design, relógios topo de gama de marcas como Rolex ou Patek Philippe, ou ainda castelos e palacetes da antiga burguesia, tornaram-se mais apetecíveis. Há uma certa insegurança ou desconfiança dos investidores relativamente aos produtos financeiros. Há muita volatilidade e muita insegurança. Aquilo que era um valor certo para nós desde que nascemos, que era o dinheiro que tínhamos no banco, nunca iria desaparecer. Este mito deixou de ser verdade hoje em dia, não é? Os produtos de investimento e os produtos financeiros deixaram de ter esse fator de segurança. E, portanto, temos tido vários clientes que vendem a casa através de nós, ficam algum tempo a refletir e passado algum tempo vêm ter connosco e dizem-nos: eu não quero aplicar este dinheiro no banco ou nem em produtos financeiros, arranjem boas oportunidades de investimento imobiliário que eu quero aplicar este dinheiro em imobiliário. Temos comprado um diamante muito bom há 5 anos atrás, hoje teremos uma valorização desse diamante brutal, exponencial mesmo. Portanto, faz sentido, em termos de crise, pode fazer sentido optar por produtos que saibamos que, quase de certeza, que daqui a uns anos valerão mais. Desde que a empresa nasceu, de ano para ano, as vendas sempre subiram, até à data. Até 2010, essa foi a história da empresa. Eu acho que o segredo é a política da empresa, que a empresa sempre teve de reinvestir todos os lucros no crescimento e no melhoramento de vários aspectos da empresa, seja nos pontos de venda, seja com os colaboradores, seja com investir em novas marcas. Portanto, acho que esse é um dos segredos do nosso sucesso. Em plena conjuntura de crise, a empresa de alta joalharia e relojoaria continua a crescer. Em 2010, aumentou o volume de negócios em 35% para os 32,5 milhões de euros. Os relógios representam 60% da faturação e os restantes 40% resultam da venda de joias. A partir de meados da década de 90, houve de facto um grande crescimento no setor dos relógios, a nível mundial, não foi só cá em Portugal. E a David Rosas, ao se aperceber disso, também quis acompanhar esse movimento e foi investindo ao longo dos últimos anos em ter novas e importantes marcas no setor da relojoaria. Os relógios mais procurados têm um preço que pode variar entre os 3 mil euros, num caso de um Rolex, e os 8 mil euros se for um Patek Philippe. Aqui está um exemplo de um Rolex, são de facto os relógios que nós mais vendemos, um Rolex em aço, que tanto é vendido para homem como para senhora. Temos aqui um búlgaro. Este é um relógio claramente de senhora, com os diamantes, um relógio mais sofisticado. E aqui temos um relógio de alta relojoaria, um Patek Philippe, cronógrafo com indicação de calendário anual, portanto já uma peça de alta relojoaria. Na joalharia, as peças mais vendidas são da marca própria David Rosas. Há preços para um leque vasto de carteiras, desde botões de prata a 100 euros, a um colar ou pulseira de ouro com diamantes que pode custar várias centenas de milhares de euros. Mas por 3 mil euros já se consegue comprar uma joia de luxo. Escolhi, por exemplo, este anel, que é um anel de noivado, que tem um valor que começa nos 900 euros, só para ter uma ideia. Aqui esta montra em geral
É uma montra que exemplifica bem o nível de alta joalharia que conseguimos atingir, a qualidade dos diamantes, a dificuldade de execução e a perfeição da execução. Eu dou como exemplo este anel que é feito com uma tanzanite. A tanzanite é uma pedra da Tanzânia que tem um grande valor. Somos especialistas e penso que os únicos em Portugal a termos gemas especiais que muitas vezes, em Portugal especificamente, não sei porquê, há um desconhecimento grande. Em geral, em Portugal pensa-se que pedras preciosas são só os diamantes, safiras, rubis e esmeraldas, e não é verdade. E se em vez de uma joia, optar por um castelo do século XVII? Este edifício de luxo, localizado em Torres Novas, era da família dos Condes da Foz e chegou a ser o refúgio de António de Oliveira Salazar. Depois de pertencer a um particular de Cascais, o imóvel está hoje nas mãos da Sociedade Lusa de Negócios, que o adquiriu em conjunto com o BPN. Encontra-se à venda por 10 milhões de euros. Em Algés, no concelho de Oeiras, existe um bairro histórico povoado por moradias e palacetes luxuosos que datam dos inícios do século XX. Mandados construir pela burguesia rica e a nobreza da altura, hoje são propriedade de famílias de classe alta e muito alta da Grande Lisboa. A Sotheby's tem à venda um imóvel com 8 quartos por 3 milhões de euros. Há um século atrás, a praia de Algés era a praia onde normalmente o rei vinha passar dias de praia ou fins de semana, e o que se passou foi que neste bairro aqui de Algés, que é o bairro Foz, a monarquia e a burguesia da altura começaram a construir palacetes para poder acompanhar o rei nestas suas deslocações. A crise afetou o mercado imobiliário, levando à desvalorização de muitas casas e apartamentos, mas o segmento luxo parece não ser afetado. Normalmente o que se passa no mercado da requalificação urbana é que não só as pessoas têm um gosto por fazer a renovação da casa, mas também o veem isto como um negócio. E, portanto, normalmente compram por um valor inferior, fazem uma renovação em que preservam elementos e materiais que já cá existiam, portanto isto é de estilo barroco, e integram as novas comodidades, as novas funcionalidades da vida moderna, portanto adequam aos tempos que correm, e o que faz com que os imóveis passem a valer muito mais do que aquilo que foram inicialmente comprados. Com uma carteira de 1.500 casas, a Sotheby's está a criar a primeira rede nacional de imóveis de luxo, quase exclusivamente para venda. Por ano são comprados entre 40 a 50 moradias e apartamentos. 30% são novos e 70% usados. Nós funcionamos numa rede mundial. A carteira de imóveis a nível mundial são cerca de 27 mil imóveis. E, portanto, a seguir aos Estados Unidos, neste momento Portugal já é o número 1 em termos de carteira de imóveis. Este ano, a comparar com o ano passado, já mais do que duplicámos, estamos com um crescimento de 115%. Temos neste momento 4 escritórios e o nosso plano de expansão é abrir 2 escritórios por ano. No ano que vem queremos abrir um segundo no Algarve e um no Porto. Temos tido inúmeros pedidos para o Porto e, portanto, lá faz sentido termos um escritório. O imóvel mais caro encontra-se no Algarve e ronda os 35 milhões de euros, mas nada que chegue aos calcanhares dos 725 milhões de euros que estão a ser pedidos pela casa mais cara do mundo. Está na Índia e é propriedade de Mukesh Ambani, um magnata dos negócios que se dá ao luxo de ter uma coleção de 168 carros. As motivações de compra é sobretudo para residência própria. No caso de clientes internacionais, são casas que eles têm um pouco por todo o mundo, passam aqui 2 a 3 meses por ano porque têm cá negócios, portanto não é residência permanente todo o ano, mas de uma parte do ano. Temos também clientes que compram para se transformar nas sedes das suas empresas, temos clientes também internacionais que compram para montar as suas fundações. A Sotheby's não quis divulgar o volume de negócios, mas se calcularmos uma comissão de 6% sobre um valor médio do imóvel de 900 mil euros e tendo em conta que por ano são vendidas 50 casas, podemos estimar um volume de negócios na ordem dos 2,7 milhões de euros. Um negócio apetecível que em 2009 levou a mediadora imobiliária Remax a criar uma rede própria só para este segmento, a Remax Collection.